Trigonometria no triângulo retângulo. Vamos ver aqui as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Seno, cosseno e tangente. No caso de um ângulo agudo, né? Você tem aqui essa figura, né? Você percebe que tem um ângulo alfa e segmentos A, B, C, D, E, F e GH, todos que em relação a alfa fecham um triângulo retângulo. Então você tem também uma característica que esses triângulos são semelhantes. OAB, OCD, OEF, OGH são semelhantes. Então a razão entre os dois lados quaisquer de um deles é igual a zero entre os lados correspondentes dos outros. Então BA sobre é igual a razão, né? Então, BA sobre OA equivale a DC sobre OC, que equivale a FE sobre OE, equivale a HG sobre OG. Isso aqui você vai encontrar uma razão entre eles. Essas razões que vocês estão vendo, né? Eles dependem exclusivamente da medida de alfa, que é o ângulo. Então, esse alfa aqui, que é o ângulo está determinando esse triângulo, ele é comum. Ele é comum a todos os triângulos que estão aqui. Então, só depende de alfa as dimensões dessas razões. Mas aí nós podemos imaginar, né, visualizar, né, infinitos triângulos, retângulos, que possuem esse mesmo alfa. Então, a ideia é que são semelhantes entre si devido a essas constantes, né? Então, são todos semelhantes. E o que o pessoal foi verificando? Que essas constantes, elas poderiam ser batizadas. Já a gente batiza ela, né? R1, o pessoal viu que é a medida do cateto oposto, a alfa, sobre a medida da hipotenusa. Já a gente vai dizer quem é ela, né? Medida do cateto adjacente a alfa, esse aqui, sobre a medida da hipotenusa. Essa aqui já é o cosseno. A de cima já é o seno. E a medida do cateto oposto a alfa, sobre a medida do adjacente, que é esse aqui de baixo, já é a tangente. Então, essas razões que a gente discutiu aqui agora, elas foram batizadas, né? Vamos dizer assim, numa gíria, né? Batizada, trazendo para o convívio entre as pessoas, elas foram nomeadas, melhor dizendo, como o seno, cosseno e tangente. O seno oposto sobre hipotenusa, tangente oposto sobre adjacente, e esse do meio, cosseno, adjacente sobre hipotenusa. Foram as nossas razões trigonométricas. Então, quando você fala seno, cosseno, tangente, nada mais é que razões trigonométricas, que estão associadas a um ângulo. Quando você busca um cateto oposto mais distante, a hipotenusa também altera. Isso não altera a razão entre elas. Então, está tudo relacionado com o ângulo e não com os catetos. Então, ficou aqui as relações trigonométricas. Seno desse ângulo é oposto sobre hipotenusa, ou seja, B sobre A. Cosseno, C sobre A, adjacente, né? Sobre hipotenusa, e tangente oposto sobre adjacente. Então, essas são as relações trigonométricas, né? A gente pode medir através de um transferidor, aqui tem alguns exemplos, né? E a ideia uma ideia bem legal, usando essas relações, é a ideia
de uma ferramenta muito interessante, que é o teodolito. O teodolito, ele usa ângulos para medir as distâncias. Ele é um instrumento portátil, né, usado em topografia. Então, ele utiliza dessas razões trigonométricas para medir as distâncias. Você tem uma distância ao solo, que é achar a altura de um morro. Você tem a distância ao solo, acha o ângulo, o morro é o cateto oposto, você tem o cateto adjacente, faz a tangente, encontra a altura desse morro. Então, essa é uma ferramenta simples que mede ângulos, e a partir dessa medição de ângulos você pode definir, por exemplo, a altura de um morro, de um prédio, e aí agir topograficamente falando. Bom, aí também tem uma interessante aplicação, que é medir a distância de um rio, por exemplo, a largura de um rio. Então, você tem um ponto A, né, e um ponto B. O ponto B está do outro lado da margem do rio, e você marca um ponto C. Isso aqui você tem um ângulo aqui entre C e B, né? AC seria um cateto, BC outro. Você tem esse ângulo aqui com a medição fácil, tem a distância entre A e B. Então, para encontrar esse comprimento, é só usar uma relação trigonométrica. No caso aqui, a distância, você tem o cateto oposto, ou você quer o cateto oposto e tem o adjacente. Use a tangente. Ok? Use a tangente desse ângulo aqui, no caso, 44 graus. Então, no caso aqui, você consegue medir a distância, ou melhor, a largura desse rio, né? Tendo um ponto, um objeto aqui, uma planta como referência, você tem um ponto A e um ponto C que você consegue medir, você está do outro lado do rio. Você tem que estar desse lado aqui de cima. E aí você pode, medindo o ângulo, achar pela tangente. A tangente do ângulo vai me dar condição de resolver isso aqui. Né? Então, a gente pode aqui abrir uma pasta e fazer essa simulação aqui, né? Vamos aqui fazer essa conta usando a função tangente. Então, são várias aplicações que a tangente tem para fazer essas aplicações, né, em relação às medições, né? Medições. Então, é muito aplicável às grandezas trigonométricas, são muito aplicáveis. Então, no caso ali, nós tínhamos um rio, né? Vamos engrossar esse pincel. E vocês querem medir essa distância. Como esse triângulo aqui 44 graus. Eu vou escrever esse triângulo aqui da seguinte forma, né? Aqui está 40, ou melhor dizendo, vamos marcar aqui os vértices desse triângulo. Esse aqui vai ser A, esse C, esse B, aqui tem 44, mas aqui tem que ter 90. Então, você tem que fazer o quê para achar esse valor? Tangente de 44 é igual cateto oposto, que é AB,
sobre cateto adjacente, AC. AC nós já temos, que era 40 graus. E a tangente de 44 é necessário usar alguma calculadora, né? Para a gente calcular esse valor. Então, você pode vir usar a calculadora do seu computador, porque não é tão simples saber esses valores. A tangente de 45 a gente conhece que é igual a 1. A tangente de 45 a gente sabe que é 1. Mas a tangente, a calculadora está abrindo aqui. Está demorando um pouco. Está demorando um pouco aqui para abrir. Muitos dispositivos abertos, né? Então, vamos ver se ela responde bem aqui. Não abriu. Então, o que a gente pode, né? Trazer essa figura aqui para o Paint aqui, para ilustrar melhor. Para ilustrar melhor aqui nossa situação aqui, nosso problema. Então, nós conseguimos fazer o triângulo, né? Relativo a essa figura. Falta achar aqui a tangente de 44. Eu posso, inclusive, usar aqui um aplicativo que me dá as tangentes. Posso usar a calculadora científica. Eu só preciso encontrar essa tangente aqui. Então, vamos usar aqui o aplicativo, já que a calculadora não está ajudando. Qual é a tangente de 44? Então, vou aqui, posso colocar aqui também valores das funções. Então, 44 não tem aqui, tem 45, são os valores mais inteiros. A tangente de 45 de vermelho é 1. Esse valor aqui. Mas, então, vamos pegar aqui na nossa função principal aqui, tá vendo? Vamos usar aqui a calculadora também do computador, do celular, né? A gente pode pegar aqui, virar a calculadora, ela se torna calculadora científica, né? Ela aparece seno, cosseno e tangente. Então, temos ali 44 graus, eu quero achar a tangente. Clico aqui no tangente. Na verdade, a função vem na frente. Vamos ver. Opa, saiu. Vou acionar de novo. Tangente de 44. Igual, né? 0,965. Então, vou aqui. Tangente de 44. 0,96. Estou aqui olhando agora o resultado. Vamos ver, 0,96. Cinco, né? 0,965. Eu querendo usar mais casas decimais posso, né? O AC vale 40. Então, AB, que é a largura do nosso rio, vai ser, então, o produto dos meios pelos extremos. AB vai ser igual a 40 vezes 0,95. Então, vou aqui na minha calculadora, vezes 0,95. Ela baixou aqui, vezes 40. 38,6. Então, essa é a distância do nosso, na largura do rio, 38,6. Não sei a unidade, bota a unidade de comprimento.
Então, as possibilidades são várias. Uma possibilidade interessante, que é a aplicação na medição de altura de um determinado dispositivo, um prédio, um poste, uma árvore. Então, você pode também usar essas relações, por exemplo, vocês podem fazer um teodolito portátil, e vocês têm aqui, querendo descobrir a altura, por exemplo, de uma edificação, né, de um prédio aqui, tá vendo? Vamos tirar essa barra do lado aqui, fazer um prédiozinho mais... Pronto, aqui você vai botar umas janelinhas e tal. Então, aqui você tendo essa distância, você pode chamar H, que é a sua altura. Vamos botar aqui uma pessoa de 1,70 até a visão. E H2. O H1, né, seria a pessoa. E o H2, o que você vai encontrar com o teodolito, por exemplo. Você vai ter que saber esse ângulo. Vou chutar aqui um ângulo de 30 graus. 30 graus. Para encontrar a nossa altura desse prédio, você tem que saber essa distância aqui para o prédio. Vamos colocar aqui 20 metros. Então, você vai, usando a tangente de 30 graus, fazer cateto oposto, que vai ser o H2, sobre cateto adjacente, 20 metros. Então, com posse disso, você pode aplicar aqui a tangente de 30, né? Numericamente falando, né? Vocês têm, aqui usando a calculadora do nosso... Atenção que tem que estar em graus. Você pode escolher a unidade aqui, ó, radianos e tal. Tem que estar em graus. 30 graus, vamos apagar aqui, na verdade. Tangente de 30 graus. 0,577. A tangente de 30 não é complicada, não. Mas, decimalmente, é 0,58, arredondando. Então, 0,58 vezes quem? Vezes 20. Então, dá aqui vezes 2, vai 1, vezes 10, vezes 2 dá 10, né? Então, aqui dá 10,6. Vamos dizer que seja metros, né? Já que a gente botou a altura de uma pessoa aqui em metros. Então, a altura ficou 10, a altura final do prédio vai ser a soma de 10,6 com 1,7. 13 vai 1, 12, 13 vai 1, 2, baixo aqui o 2, né? Ficou a altura do prédio, 12,3 metros. Então, isso acontece, né? Só basta ter um teodolito ou um instrumento para medir aqui. Então, voltando aqui ao nosso livro, a gente viu essas aplicações. Olha aqui, para achar a altura de um acidente geográfico e tal. Olha aqui, usando a relação trigonométrica, seno e cosseno. E as aplicações também astronômicas, né? Então, as relações trigonométricas são usadas aqui, por exemplo, para medir o comprimento do Sol e da Terra. Mas a gente não vai debruçar muito isso. A tangente também pode ser analisada como seno sobre cosseno, né? O seno sobre o cosseno.
Lembrando que a tangente vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a gente pode fazer essa questão. Ângulos complementares. Dois ângulos agudos de medida alfa e beta são complementares se a soma for 90 graus. Isso costuma cair muito em algumas provas para professor de matemática, né? Ângulos complementares, aquele que a soma dos ângulos são 90 graus. Porque existem outros ângulos suplementares, por exemplo. Então, 20 é o complemento para 70, 32 para 58, e 90 menos alfa é o complemento de alfa. Então, a partir disso, existe esse teorema. Ó. Se a alfa é a medida de um ângulo agudo, então seno de alfa é igual ao cosseno de 90 menos alfa. Porque eles, o alfa e o 90 menos alfa são complementares. E se o cosseno for de alfa, então vai ser seno de 90 menos alfa. Então, existe uma rápida demonstração aqui em relação aos ângulos, né? Mas a ideia é que um ângulo complementar do outro, ele tem relações trigonométricas seno e cosseno, o ângulo agudo, alfa, vai ter um cosseno igual ao seno para o complementar e vice-versa para o cosseno. Então, bem interessante isso em relação às relações trigonométricas, né? Então, você tem aqui um problema, ó, como 23 é o complemento de 67, temos que o cosseno de 67 é igual ao seno de 23, que eles são complementares, né? Os ângulos. As relações trigonométricas são semelhantes, são idênticas. Então, você tem um probleminha aqui, seno de 23, duas vezes, seno de 23 sobre cosseno de 23. Como o seno de 23, a gente pode substituir pelo cosseno de 67, ou vice-versa, né? A gente pode explorar aqui. Por exemplo, o numerador deu 2 senos de 23. Multiplicando pelo inverso do denominador, cosseno sobre seno, cancelou, né? Esse seno com esse, só ficou cosseno de 23. Cosseno de 23, no caso, é 0,92, divide por 2, deu um valor aqui para essa expressão. Isso aqui é uma chamada de expressão trigonométrica, né? Não é uma equação trigonométrica, não tem uma incógnita. Essa aqui é uma expressão trigonométrica. Então, você pode achar o valor, inclusive substituindo todos por um valor, né? O seno de 23, o seno de 23, cosseno. Mas aqui o interessante foi que, ao final, você ficou apenas com cosseno de 23, que é igual ao seno de 67, né? Que a gente pode conferir aqui no nosso aplicativo ou na calculadora, né? Ao seno de 67. Então, a gente pode aqui, na calculadora científica, seno de 67 igual 0,92. É igual ao cosseno de 23. Então, vamos guardar esse número na memória, 0,92, cosseno de 23. Corrigindo, o cosseno vem na frente, cosseno de 23, 0,92. Então, a ideia dos arcos complementares, né? Se um é alfa, o complementar para 90 graus é 90 menos alfa. Então, a gente fecha aqui essa primeira parte de trigonometria, lembrando só do Teorema de Pitágoras para fechar, né? Ó, quando nós trabalhamos o Teorema de Pitágoras junto com a trigonometria. Então, a gente vai poder, por exemplo, encontrar
algumas relações, né? Por exemplo, seno ou cosseno de alfa, em que alfa é a medida do ângulo agudo, é possível determinar outros dois valores com auxílio do teorema de Pitágoras. Por exemplo, sabendo que alfa é a medida de um ângulo agudo e que o seno de alfa é 3 meios, vamos montar aqui, ó, 3 meios. Seno é cateto ao oposto sobre cateto adjacente. Então, você vai ter 3 no cateto oposto e 5 na hipotenusa. Eu falei errado, eu falei seno cateto oposto sobre adjacente, errado. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, 3 sobre 5. Então, aqui eu já tenho a hipotenusa e o lado, um dos catetos, no caso, o oposto a alfa. Se eu quiser achar esse último cateto, é só usar Pitágoras, né? Esse cateto aqui, que seria x, é só chamar de x, x ao quadrado mais 3 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. No caso aqui, a gente montou um triângulo de que lados? 3 para um cateto, 4 para outro e 5, né? Então, essa combinação aqui de trigonometria com teorema de Pitágoras é muito simples, muito interessante para resolver alguns problemas. Aqui, novamente, nós temos um problema aqui, que é para achar a tangente, né? O problema aqui diz respeito a esses dados que estão aqui no fim da folha, né? Sabendo que alfa é um ângulo agudo e que o cosseno é 5 sobre 13, calcule a tangente. 5 sobre 13. Então, cateto adjacente é 5, a hipotenusa é 13. Então, a gente pode Pitágoras para encontrar o cateto oposto e a tangente é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, essas são as ideias iniciais aqui do nosso assunto.